Fala pessoal, tudo bom com vocês? Na semana passada eu acabei disponibilizando aí algumas planilhas de avaliação aí em Excel que eu disponibilizo aí gratuitamente para todo mundo, né, para ajudar aí o trabalho. Eu só estou fazendo um vídeo aqui agora para explicar algumas coisinhas dela aí, algumas pessoas mandaram algumas perguntas aí durante a semana, então eu vou explicar como é que funcionam essas planilhas, ok? Vou compartilhar aqui a tela com vocês. Eu peguei direto aqui a planilha que eu fiz de avaliações de composição corporal, junto com as outras avaliações de desempenho, né? E a outra mais simples, que só tem composição corporal, é só desconsiderar o que eu vou colocar aqui sobre a de desempenho, tá? Então, a primeira coisa que você tem que inserir é a data da avaliação, né? E a data de nascimento da pessoa que você vai estar avaliando. Inserido aqui a data da avaliação e a data de nascimento, a idade da pessoa, já coloquei uma formulinha que vai estar calculando já aí automaticamente a idade, né? Então, vamos supor que a avaliação feita aqui hoje, ó, vou corrigir, dia 17 de janeiro de 2021, tá? Aqui meu computador aqui ele está invertido, tá? Ele está no inglês, então aqui é o mês, aqui é data, aqui é o dia do mês e aqui é o ano. Então peguei um exemplo aqui, uma pessoa nasceu aqui 18 de dezembro de 87, já fez o cálculo da idade. Sexo, se for sexo feminino, tem que colocar 1 nessas células aqui. Se for sexo masculino, coloca 2. Por que isso daqui? Porque isso daqui vai fazer uma diferença quando a gente for fazer o cálculo da densidade corporal, tá? Eu usei aqui o protocolo de Pollock, e o protocolo de Pollock, sexo masculino, é uma equação, sexo feminino é outra equação. Então, aqui as equações que eu coloquei, né, as fórmulas, e ela considera, ela tem uma condicional aqui que considera sexo, ok? Então, sexo masculino, só colocar 2, se for sexo feminino, coloca o 1 aqui na avaliação, ok? Aí os dados de massa e altura realmente tem que preencher. E aqui circunferências, eu deixei uma liberdade para 10 avaliações aqui, tá, gente? Então, aqui eu coloquei como exemplo dados de circunferência de 2 avaliações. Aqui tem um gráfico em radar, que vai estar sendo gerado em função aqui dos valores das circunferências que você vai estar colocando. Aí você pode acompanhar o que está acontecendo com as circunferências aí do seu paciente, do seu atleta, enfim, tudo mais, tá? Depois vem as dobras cutâneas, que é a mesma coisa, eu fiz também um gráfico aqui em radar. Aqui já nesse exemplo que eu coloquei, ó, avaliação 1 e avaliação 2, já deu para ver aqui pelo gráfico que, no exemplo aqui que eu dei, que a pessoa diminuiu os valores das dobras, tá? A avaliação 1 está em azul, a avaliação 2 está em laranjinha aqui. E assim, automaticamente, se você for preenchendo todos os dados, vai gerar esse gráfico em radar automático, tá? Aqui nos dados de desempenho tem carga de 1 RM, né? A carga de uma repetição máxima, que eu usei uma equação de predição. Lógico que, né? Pô, fiz o teste direto aqui, professor, ó. E em vez de fazer predição por 4 repetições, 4 movimentos realizados, a carga máxima para isso, eu fiz o teste direto de uma só. É lógico que aí você fez o teste direto, fez um movimento com 110, a carga já não é a predita, né? Efetivamente é a carga direta de 1 RM, tá? Aqui eu vou manter o exemplo que eu coloquei, só para mostrar para vocês aqui também o gráfico que já gera. Então, vamos supor que, sei lá, que na segunda avaliação a pessoa levantou 120 para 4 movimentos, a carga de um RM predita foi de 131 quilogramas, e isso automaticamente vai estar aparecendo nos gráficos lá que eu mostrei, que eu já deixei pronto, tá? Então, importante, né? Todas as referências que eu usei para estar fazendo essas equações, eu também mandei lá no Telegram. Então, quem tiver curiosidade, que fórmula que você colocou, qual foi a referência que você utilizou, já mandei todas as referências de composição corporal, dos testes de desempenho, enviei lá no Telegram, verifiquem isso, tá? E aqui nos saltos, eu coloquei um procedimento, também, obviamente, da literatura, né? De você estar fazendo 3 tentativas, né, do salto, e obviamente que a média de 3 tentativas, e que essa média tem um coeficiente de variação menor que 5%. Então, vamos supor que aqui, ó, primeira tentativa, a pessoa saltou 42,3. A segunda, ela saltou 35.
e a terceira resolveu conseguir saltar 48. Olha o coeficiente de variação dessas tentativas aqui, ó, 13%, é muito alto. Então, o que a literatura coloca para a gente, que um coeficiente de variação aí, para a gente considerar uma média bacana, para a gente estar fazendo a análise do salto, é que esse coeficiente de variação fique menor que 5%, né? Então, vamos supor aqui, ó, menor ou igual, né? Supor que no segundo salto que você considerou, a pessoa saltou 41 e aqui saltou 42,6. Aí legal, ó, o coeficiente de variação deu 2% e a média 42. Aí são três valores que efetivamente a gente pode estar considerando, tá? Isso para o squat jump, isso para o contramovimento, e fiz o cálculo também aqui da taxa de utilização excêntrica, né? Referências todas que eu mandei e assuntos que eu abordo aí nas aulas para vocês, quem for fazer avaliação de salto vertical, tá? Potência e capacidade aeróbia pelo teste de Cooper, então é só você preencher aqui a distância percorrida no teste, né? Então, vamos supor que a pessoa correu 2.500 aqui no Cooper, né? Tem uma velocidade limiar anaeróbio predita aqui de 11,4 e um consumo máximo de oxigênio de 45,5, tá? Depois aqui eu coloquei um resumo de todos os testes, todas as avaliações que foram feitas. Tem uma diferença aqui também que eu coloquei da avaliação entre as avaliações, né? Então, muitas vezes você está mostrando isso para um paciente, né? Quem for nutricionista, ou você está mostrando para o seu atleta, um aluno de personal, automaticamente a planilha já vai calcular aqui a diferença entre as avaliações, o quanto que a pessoa evoluiu ou não em determinados parâmetros aí que foram analisados, tá? E aqui um espaço que particularmente eu acho muito importante, que é você traçar metas no planejamento. Então a meta eu deixei aqui em azul, é algo que realmente você tem que preencher, e aqui os resultados das avaliações, né? Por que eu coloquei isso daqui? Porque isso daqui depois eu vou normalizar esses dados para a gente estar fazendo aquele gráfico que todo mundo gosta, sempre mostro aí nas publicações e tal, que é o gráfico em radar para saber onde o seu atleta, o seu paciente se encontra em relação à meta, tá? Aqui eu já deixei selecionado todos os dados, mas quem tiver um pouco aí de expertise no Excel, é bem simples fazer isso. Olha, eu quero dar uma olhada só na meta e a primeira avaliação. Você seleciona o gráfico, clica nele, ele vai aparecer de quais dados ele está puxando, né? Então, é só simplesmente você reduzir aqui o número de dados que você quer que tenha no gráfico e ele vai puxar só os dados da meta e a primeira avaliação. Então, olha lá, legal. Aí você consegue fazer uma análise de onde o seu atleta, o seu paciente se encontra em relação à meta, no tocante aos resultados da primeira avaliação. E dá para saber o que ele precisa melhorar, o que ele precisa efetivamente reduzir, aqui no caso taxa de gordura e massa de gordura, e melhorar bastante aqui a taxa de utilização da excêntrica nesse exemplo aí que eu dei, ok? Então tá aí a planilha, gente, que eu disponibilizei aí gratuitamente para vocês. Espero que a planilha ajude bastante aí, tanto nos atendimentos, quem é nutricionista e quem vai atender também na área de educação física, na área do treinamento, ajude no monitoramento aí das adaptações que os seus clientes estão tendo e que ajude também na prescrição do treinamento, né? Um treinamento bem elaborado, ele é basicamente prescrito em cima dos resultados aí das avaliações, ok? Então, beleza. Valeu, brigadão.